Fala galera, Boni e Dani aqui. Bom, hoje é mais um desabafo, é uma coisa que alguns dias acabou rolando em notícias, tem um pouco de politicagem, mas infelizmente eu sou obrigado a falar, que se trata-se muito da Ancine, né, da extinção da Ancine. Para quem não sabe, a Ancine é uns órgãos que fiscaliza e, claro, né, aprova todos os filmes nacionais que passam por ela e vão até os cinemas, etc. Então, a gente vai falar do que pode acontecer, do que estão querendo fazer, que é chato. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, vamos começar de uma forma bem nítida, né? Para que fique aí bem explicado. A Ancine, repito, é um órgão que fiscaliza e aprova todos os filmes que passam ali para o cinema, mas são filmes nacionais. E elas fiscalizam do item mais fraco ao item mais importante, elenco, produção, patrocinadores, tudo que vocês podem imaginar. Até o investimento que é jogado também, tudo tem que ser ali fiscalizado e aprovado pela Ancine. Mas alguns dias atrás, o nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro relatou, né, dizendo que pretende fechar as portas da Ancine de uma vez por todas e implantar um outro órgão que seja ali instalado pelo governo, onde passam todos os projetos de filmes, de arte visual, para que eles fiscalizem e aprovem e, claro, né, façam ali uma espécie de censura. Os motivos que eles acabaram dizendo, deram até alguns exemplos, como um filme da Bruna Surfistinha, que o filme era depravado, que a Ancine não devia ter aprovado, que eles querem fazer uma reformulação, que os filmes agora têm que passar sobre os olhos deles e que será ali tudo uma investigação formal e, claro, né, sempre ali ouvendo a censura. Então dá pra gente ter uma ideia que muitos filmes nacionais não conseguiriam ser aprovados por esse novo órgão que eles não acabaram dizendo o nome, porque eles querem implantar a grande palavra-chave, né, a censura. Bom, na minha opinião, não é uma coisa que eu diria que... É uma visão que eu tenho, né, nem é muito minha opinião, mas a gente sabe que existe uma classificação para menores de 18 anos para esses tipos de filmes. Então, eu acho que não precisava implantar ali um outro órgão que fizesse uma fiscalização sobre censura, sendo porque já há essa regulamentação, né, para menores de 18 anos, então não era necessário. Não se sabe por que essa coisa, sendo porque acho que, na minha opinião, com todo respeito, temos coisas mais importantes no Brasil para a gente fiscalizar, averiguar e mudar, né, do que a gente ficar olhando para filmes nacionais. Tá certo que o nosso cinema brasileiro nunca foi uma potência mundial, longe disso, mas tem que ser valorizado e a Ancine é um ótimo órgão, sempre fiscaliza. Repito, né, muitos filmes acabam passando por ela, não são ali show de bolas, mas são filmes nacionais, a gente tem que, sabe, se orgulhar, por mais que seja ali filmes, eu diria que não chegam nem a disputar estatuetas, mas tem que ter sim uma valorização. A Ancine, ela representa bem isso e fechar as portas da Ancine seria um desastre, seria fechar o cinema nacional. Já a minha opinião, eu sou totalmente contra fechar as portas da Ancine e eu tenho todos os motivos possíveis, sendo porque acho que a gente não vai melhorar disso, a gente não vai passar disso, o nosso cinema brasileiro sempre vai ser esse cinema que a gente olha. Existem muitas produtoras mundiais aí, famosíssimas, que são difíceis e quase impossíveis de ser derrubadas, e o nosso cinema nacional
é sempre esses filmes que a gente vê. Entendeu? Não vejo depravação, acho que a Ancine faz sim, repito, um bom trabalho. Existem classificações, existem filmes que às vezes eu acho que não deveriam nem passar por ela, mas não que seja depravado, filmes que talvez muito fracos, mas é o nosso cinema brasileiro. Então trazer essas mudanças, desmanchar a Ancine para trazer um órgão do governo, que aliás o governo nunca deu nenhum centavo, nenhum investimento para o nosso cinema brasileiro, e agora quer cuidar dos filmes, dos projetos que atravessam esse momento, eu sou totalmente contra. Bom, pra gente encerrar, do jeito que tá, não melhora, mas também não piora. Eu acho que o nosso cinema tem que ser bem visto, é isso que a gente tem no momento, é até onde a gente pode chegar, não vai mudar nada. E do lado político, acho que eles não estão querendo fiscalizar, vamos tentar rever os projetos de filmes melhores, não. Ali eles estão olhando com outros olhos, eles querem se aprofundar, investir e ter um reembolso lá na frente. É claro, é sempre assim, é sempre o dinheiro. Então, eu espero que isso não cole, porque não vale a pena, o nosso cinema brasileiro já não é aquelas coisas, e ter o governo ali, um órgão do governo olhando, fiscalizando ali, trairia realmente uma desmonitoração total ali para o nosso cinema nacional. Bom, eu acabei trazendo essa análise, sendo porque algumas pessoas pediram, você não vai participar de um movimento, de uma paralisação. Bom, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Goste ou não goste, não quero agradar ninguém. Não sou totalmente contra uma paralisação, uma movimentação ou qualquer coisa que seja ali para se expor, né, à opinião pública. Sendo porque eu vou dar dois motivos, que existem vários, mas dois motivos principais. Uma movimentação, uma paralisação ou qualquer coisa que seja, que estabeleça contra a opinião política, você vai lá, você grita, você levanta a placa, você se expõe, não adianta nada, sendo porque o poder sempre foi eles e sempre será eles. O segundo motivo é que eu acho que sempre rola algumas coisas dentro dessas paralisações, movimentações, que acabam resultando até em brigas, agressões, e realmente não é bacana, né? Por mais que eles não mostrem, sempre rola alguma coisa, é alguém sendo agredido e etc. Então é mais um motivo que eu também não participo. Pra gente encerrar de vez, eu sou totalmente contra eles fecharem as portas da Ancine. Sou totalmente contra fazer qualquer tipo de reformulação para que traga um outro órgão, sendo porque o nosso cinema brasileiro tem que ser valorizado. Ele, repito, ele não vai passar disso, sempre vai ser esse cinema que a gente vê no Brasil, com muita cultura e poucos holofotes fora dele. Mas é o nosso cinema brasileiro, onde o governo nunca tentou construir nada e eles querem agora implantar a censura. Muito pelo contrário, eu sou a favor do que a gente tem que expor mesmo, tudo que tem que ser jogado, tanto na fase política como na civilização e etc., dentro do cinema. Porque a internet é a melhor ferramenta, mas o cinema ajuda muito e bastante. Então através do cinema a gente acaba vendo muitas coisas, certos documentários e outras histórias que são bacanas e tem que ser jogadas. Então eu sou totalmente contra fechar a Ancine, sou totalmente contra qualquer tipo de reformulação ou alteração no órgão que está no momento. Vou dar um recadinho para a gente encerrar de vez, não só para o nosso presidente ou para todos os políticos que tomam conta do Brasil, né, que são responsáveis. Se preocupem com motivos mais importantes. Temos coisas bem mais importantes e graves para ser fiscalizadas, tratadas, etc. Sendo porque o nosso Brasil só anda para trás, e mexer na nossa cultura da arte visual, eu acho que não é o momento, né? Nunca foi e nem não é agora que vai ser. Então é o recadinho que eu dou. Se preocupe com coisas mais importantes, que eu tenho certeza que vocês têm se vocês olharem, tem bastante coisas.
e deixar esse assunto que é uma grande baboseira política. E é isso. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Mais uma vez o desabafo. Eu nunca peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam. É apenas um recadinho aí que eu dou. É uma explicação que eu acabei dizendo e também uma opinião minha. Por aqui nós terminamos.